Opa, olha eu aqui de novo com esse chapeuzinho pra falar do que, cara? Do melhor anime que existe, da melhor obra de arte feita por um ser humano. Claro, na minha opinião, né? Porque baseado no que eu acho mesmo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui hoje com meu chapeuzinho de palha para falar do que? De One Piece, para fazer um além, para a gente olhar para a obra de One Piece por um assunto que é muito retratado ali dentro e a gente olhar além daquilo, né, e tentar colocar aqui uma mensagem mais profunda, colocando Jesus em primeiro lugar. Então, vamos lá, se prepare aí, que agora eu vou te contar algo que eu vi que é muito legal e eu quero compartilhar aí com você. Se você gosta de One Piece, vai ser mais legal ainda, porque você vai entender ainda mais o que eu tô falando aqui. Bom, em One Piece a gente tem uma tripulação, né, um bando de piratas, e a gente tem ali a equipe, que é a tripulação, e cada um deles tem funções muito bem atribuídas. Eles têm um papel muito importante, quer dizer, alguns é um papel que não é nem tão importante assim, mas cada um deles tem um papel ali dentro e cada um faz uma coisa muito diferente do outro. Até quando eles vão lutar e eles têm que, sei lá, quando você luta, sei lá, você tem que lutar igual, né? Tem que derrotar o inimigo igual. Mas cada um deles luta de uma forma particular, cada um deles tem um jeito de lutar. Isso também é algo interessante. E dentro da obra ali de One Piece, em alguns momentos a gente vê o pessoal ali da tripulação reconhecendo essa necessidade de um do outro. A gente tem, por exemplo, lá no começo, no arco da Nami, lá do Arlong, o Luffy fala alguma coisa do tipo, eu não sei cozinhar, eu não sei usar espada, eu não sei mentir. Aí para cada uma dessas coisas ele tá fazendo uma referência, né? Então ele tem o Sanji que cozinha, ele tem o Zoro que usa as espadas, ele tem o Usopp que mente, né? Esse é o que ele usa, ele tem a Nami que navega. Então ele sabe que ele sozinho não consegue fazer a aventura que ele quer. Ele sabe que ele precisa de companheiros que contribuam com a jornada dele, fazendo cada um seu papel, cada um alguma coisa totalmente diferente, ninguém precisa fazer a mesma coisa. Temos um outro momento, um pouco mais pra frente, ali no arco de Enies Lobby, quando o Sanji, ele aparece para salvar o Sogeking, que não é o Usopp, tá? Só para deixar claro. Inclusive, se você for lá olhar, eles gritam, né, como se o Sogeking fosse morrer. Eles gritam Usopp, mas não é o Usopp, é o Sogeking, velho. Ridículo. Então, quando ele salva o Sogeking e a Nami também, que estava ali junto, ele meio que manda eles irem na frente buscar a Robin, porque ele não pode fazer aquilo, ele precisa lutar ali contra os inimigos, porque ele é mais forte que o Sogeking e a Nami, ele precisa lutar ali, porque se ele não lutar ali, esse cara que estava lutando contra eles ia pegar eles e tal. Então é meio que um negócio assim, vamos trocar de posição, eu faço o que você não pode, ou seja, eu luto com esse cara aqui, e você faz o que eu não posso, você vai até a Robin e salva ela. Então fica muito claro isso, essa noção, né, de que cada um tem alguma coisa. Então, dentro ali da tripulação, a gente tem o Luffy, que é o capitão, o cara que é o líder, que é o cara que leva as pessoas e contagia elas com a sua vontade. A gente tem o Zoro, que é o combatente, acho que essa é a função mesmo dele, que, né, para muitos aí é o vice-capitão e eu concordo com isso aí. Ou seja, o segundo na questão de poder e de liderança, um cara que tem essa capacidade também de levar as pessoas a fazer as coisas e ele tem força e tal. Aí a gente tem a Nami, que é a navegadora, que é a pessoa que faz com que a aventura seja possível, porque se não fosse ela para levar eles e guiar eles dentro ali do barco, não poderia acontecer dessa forma. Depois a gente tem o Usopp, ele é meio, né, assim, descartável talvez, mas não, ele faz parte ali da obra, ele é um cara muito engraçado, a função dele é de atirador, e ele atira muito bem, mas ele é medroso e tal, e isso faz parte ali, mas ele tem o seu papel e ninguém além dele é atirador. Podem até atirar alguma coisa, mas ele é o atirador, ele é que é o brabo de atirar. Aí a gente tem o Sanji, que é o cozinheiro, que é o cara que luta chutando todo mundo e tal, porque como cozinheiro ele não pode usar as mãos e tal. Aí a gente tem o Chopper, que é o médico do bando, e ele é totalmente diferente dos outros, porque ele não é uma pessoa, ele é um bicho que vira pessoa e tal. Depois a gente tem a Robin, que ela é arqueologista, ela é historiadora, ela é muito inteligente, ela tem uns poderes também diferentes. Depois
A gente tem o Frank, que é o cara que é o carpinteiro, o cara que constrói um navio, o cara que conserta as coisas e faz invenções novas. O Brook, que é o músico, né? Todo pirata precisa de música e desde o começo o Luffy já fala que queria um músico no bando. E além disso, ele é uma caveira que fala e que luta, sabe? É muito... E aí, esse aqui pode ser talvez um spoiler pra quem tá muito atrás, assim, mas não vai estragar a sua experiência, eu acho. É o Jinbei, que é um tritão, e ele é o timoneiro, ou seja, o cara que controla o navio. E ele é um tritão, ou seja, ele é outra espécie. Ele é um cara que consegue viver embaixo d'água, consegue controlar as correntes marítimas e não sei o que. Ou seja, nisso tudo aqui a gente vê uma tripulação muito diversa, cada um com uma função. E essa diversidade deles faz com que esse bando seja completo. Faz com que esse bando consiga fazer muitas coisas, porque eles são muito diversos. E olha só o que temos na nossa Bíblia, uma parte assim que fala unidade na diversidade e a gente vai dar uma lidinha nela agora. Em 1 Coríntios 12, a gente tem um pedaço que está exatamente escrito assim, diversidade na unidade. E é do 12 ao 27, não, é do 12 ao 31, mas eu não vou ler isso tudo, tá? Eu vou ler só um pedaço. Mas aqui, ó, para mostrar, ó, aqui tá tudo rabiscado, né? Mas tá vendo aqui, ó? Diversidade na unidade. E vamos ler agora nesse capítulo 12, do 14 ao 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Quando a gente olha isso aqui, é uma clara analogia que Paulo está fazendo do corpo e dos membros do corpo com a igreja. Ele fala que dentro da igreja existem diversos papéis, diversas funções. Assim como no corpo, a gente tem mão, a gente tem olho, a gente tem ouvido, a gente tem boca. E se tudo fosse olho, eu não conseguiria pegar as coisas, não conseguiria falar. Se tudo fosse boca, eu não conseguiria enxergar nem ouvir. Então, é importante que exista cada parte separada e que cada uma cumpra a sua função para que tudo possa funcionar bem no nosso corpo. Da mesma forma, as coisas devem ser assim dentro da igreja. Então, você tem a sua função, você tem o que você pode, o que você não pode, você não precisa saber fazer tudo. Você pode contar com outras pessoas para fazer aquelas coisas que você não sabe fazer. Assim como a gente vê também em One Piece, a gente vê uma tripulação que é um corpo que tem diversas partes, que tem diversas funções. Porque imagina, para você que assiste One Piece vai fazer muito sentido isso. Se todo mundo fosse o Luffy, idiota, mas é forte, sabe lutar, mas não sabe navegar, não sabe cozinhar, não sabe ser médico, não sabe consertar nada, ele sozinho, se fosse só uma tripulação de gente igual ele, nunca daria certo, ele nunca teria chegado onde ele chegou. Da mesma forma, se fosse todo mundo igual a Nami, que é uma navegadora boa e tal, e que sabe andar muito bem, mas que não é forte, não é muito corajosa também, sabe, ela tem os seus momentos ali, mas se não fosse os lutadores dentro do bando, já teria acabado também. Então a gente vê nesse corpo da tripulação do One Piece a mesma coisa que a gente deve ver no nosso corpo da igreja, no corpo de Jesus. Um grupo que tem várias funções, que cada um faz alguma coisa diferente e que a gente não precisa que um querer fazer o que o outro faz, a gente não precisa querer um ser o outro, porque cada uma das funções é importante. Da mesma forma, dentro da igreja, a gente não precisa que todo mundo seja pastor, a gente não precisa que todo mundo, sei lá, cante, a gente não precisa que todo mundo toque, a gente não precisa que todo mundo seja da recepção, a gente não precisa que todo mundo cozinhe, a gente tem cada um fazendo a sua função. E é assim que Deus projetou o corpo, e é assim que Deus projetou cada um de nós, para a gente cumprir as nossas funções e para confiar aquelas outras funções aos nossos irmãos, às pessoas que estão ali com a gente. Então, assim como o Luffy ele não se mete a fazer coisas ali, por exemplo, de cozinhar, como o Sanji faz, porque ele confia que o Sanji vai cozinhar, assim a gente tem que cumprir o nosso papel
né, dentro do nosso contexto, aí dentro do seu contexto, confiar que os nossos irmãos ali da fé vão fazer cada um a sua parte. Ou seja, temos que viver nessa união dentro dessa diversidade que a gente tem dentro da igreja. Não só de funções, né? Na verdade, quando a gente para pensar, até dentro do bando, cada um tem um estilo diferente, um gosto diferente, e mesmo sendo tão diferentes, eles são unidos. Da mesma forma dentro da igreja. Dentro da igreja as pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, estilos diferentes, e ainda assim a gente deve ser unido. Porque essa diversidade é que faz a coisa ser melhor, ser mais completa, e aí a gente tem um corpo realmente que cumpre todas as suas funções para Deus e para Jesus. Beleza? Então é isso, se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like. Se você achou legal e quer comentar alguma coisa, pode comentar aí. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de One Piece, para a pessoa ter uma reflexão da hora também. E se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber os próximos. Tem um outro vídeo falando de One Piece, falando sobre liberdade, então se você quiser, ó, clica aqui. Também vai ter aqui uma playlist com outros aléns, que são essas reflexões sobre algum anime, série, filme, música, alguma coisa assim. E aí, se você tiver interesse em assistir algum também, vai estar aqui essa playlist. Mas é isso então, fiquem com Deus, é nóis, tamo junto, falou!